tecnologia no agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal, pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa. Da nossa capital.
Versão brasileira, Papo de Empresário. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Hoje é um dia diferente. Aqui a minha companheira, não é companheiro, né? De bate-papo, a empresária e arquiteta Angélica Jacobi. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá quente, né? Aqui em Campo Grande, né? Fresquinho, Tá 40 fresquinho. graus na sombra, né? É verdade. A gente tá tendo que... Pode falar bastidores aqui? Pode Tipo falar. pandemia, né? Eu tô de blazer, mas eu tô de bermuda. Mulher é chique, mulher é chique. Antes de nós apresentarmos nossos queridos convidado e convidada, vamos agradecer ao nosso mantenedor Cicobi, né? Não esquecendo que é uma iniciativa junto Papo de Empresário e etc. comigo, um projeto juntos, uma iniciativa da Associação Comercial e do Conselho de Jovens e Empresários. Cicobi, aquele beijo, aquele abraço. Também os nossos patrocinadores, Ateliê Flávia Mato Grosso, Merloni Imóveis, Gerbov, software de gestão, que mais? Pix News, grande abraço Fernandinho Peró e Jerônimo. Pistache, o melhor empório de Campo Grande, sem sombra de dúvida. E Maria Rita, nutrição esportiva. Entre no protocolo de saúde. Vamos lá, que rufem os tambores, vamos fazer a apresentação dos nossos queridos e honrosos convidados, por favor. Estamos aqui hoje com o William Franciscon, né? Eu achei que você ia errar meu nome só pra se vingar. Eu não sou vingativa, eu sou libriana. Ih, libriana da paz. É um prazer estar aqui com vocês, hoje do outro lado da mesa. Então. Eu acho que hoje estamos separados, eu e o Clóvis, por um bom motivo, né? Compartilhar um pouco de formação de liderança. Sim. E também trazer parcerias novas, né? Trazer novos conhecimentos. Eu acho que o tema de hoje é muito importante quando a gente fala de formação de liderança. É uma coisa que o Conselho de Jovens Empresários, através da associação, é algo que a gente tem feito. Eu, estou como coordenador, é um projeto que encanta. A gente vê essas formações, os empresários, como eles saem do conselho e vê como faz sentido na vida deles, sabe? Sim. Então esse é um ponto muito importante, é muito gratificante compartilhar um pouco disso essa tarde. Excelente. Obrigada. E a nossa querida, competente, super comunicadora, Carol. Carol Cavalli, Olá. bem-vinda. Super bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite assim. Foi o maior prazer. Sempre que quiserem, estou à disposição. Vamos aprender um pouquinho com eles hoje à tarde, não é isso? Vamos falar Formação de liderança. Por favor, inicie. Eu vou começar aqui perguntando para vocês, porque assim, a base da formação de liderança, muito se fala, mas pouco se entende de técnicas, né? E quando você vai começando a desvendar os olhos e enxergar isso, é um universo totalmente diferente. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui a respeito das dificuldades, como que vai acontecer isso. A gente tem que pensar no futuro, né? Empresário que não pensa no futuro, né? Fica para trás. Fica para trás. E a questão da formação de liderança, eu acho que é um diferencial em todos os sentidos, tanto para você se posicionar como empresa e também para liderar corretamente tua equipe no caminho, né, que deve. Eu gostaria de perguntar para Carol, como você enxerga isso? Qual é para você assim, o principal, a importância de ter uma formação de liderança para motivar, né, a tua equipe? Uma equipe engajada, ela vai levar a sua empresa para cima. Não adianta. Quando você motiva a sua equipe, você tem ali, eu falo que é um soldado numa guerra com você. A primeira coisa, né, da liderança, eu acho, que é inspirar. Todo mundo fala assim, o líder ele deve inspirar, ele deve conduzir ao invés de coagir. E isso é uma coisa que muitos líderes não têm. As pessoas querem ser líder por status, por dinheiro, por salário, mas elas não entendem que liderança é sobre pessoas. Você precisa gostar de conduzir pessoas, gerenciar crise, dar, né,
possibilidades da pessoa que errou aprender com aquele erro, e quando você coage o seu colaborador, você acaba criando ali uma pessoa que não vai evoluir. Sim. Né? Então, eu acho que técnicas de liderança, quando a gente fala isso, é muito abrangente. Eu acho que você tem que ter, acima de tudo, uma sensibilidade de entender o seu cargo. Porque ninguém compra a briga de quem não gosta. Então, para eu vestir a sua camisa, eu tenho que gostar de você. Então, se você é meu líder e eu gosto, eu fico com você fora do meu horário de trabalho, para onde você for eu quero ir junto, né? Então, eu acho que o líder é igual um leão, eu falo. Quando ele entra, ele tem que causar aquilo, mas não medo, sabe? É respeito. E numa situação de crise e pressão, porque a gente está falando assim, né? Por exemplo, de escassez, né? Um problema, uma situação mais dramática. Engaja. Você tem que engajar. Você vai colocar, o líder, ele vai ver qual... O líder, eu falo que é igual um CEO, né? Ele tem que ter mais estratégia do que realmente colocar a mão na massa. Uhum. Então, ele vai pensar, se antecipar é o ideal, né? Eu acho que quem não trabalha com planejamento estratégico fica complicado. Você está vendo que a tendência ali é cada vez mais diminuir venda, está caindo o faturamento. Você tem que começar a pensar em processos para, eu falo que é o recall, né? Trazer essas pessoas de volta. Então, existe sim técnicas que eu ensino nos cursos, nas palestras, justamente como recaptar esses clientes que né, ou pacientes, não importa o segmento. Nós estamos no Conselho de Jovens Empresários, inclusive convido todos os empresários a fazer parte. Se você não quer ficar para trás e precisa se reciclar, o Conselho de Jovens Empresários atualmente está com um curso de formação de liderança e nele faço parte também. Vou citar aqui um livro que a gente terminamos de ler, né, ainda falta a última reunião, que é Comece pelo Porquê. E no Comece pelo Porquê, ele levanta uma questão a respeito da gente de entrar numa questão biológica. Existe o sistema límbico, né? Límbico. E o quanto isso influencia da pessoa gostar daquilo, do chefe, que seja, né? Da empresa, não apenas vou fazer porque vou naquele caminho, mas é um sentimento... Completa para mim, William. Esse é um ponto legal, assim, desse porquê, que quem viralizou isso foi o Simon Sinek, né? Quando ele lançou aquele livro, saiba, que é o que a André falou, que é o Comece pelo Porquê, Start Why. Isso. Qual que é a ideia dele? É que você faça as coisas que você não saiba, o seu porquê é tão forte que você se sente inspirado. Sim. Essa é a ideia, que líderes inspiram pelo porquê deles, não necessariamente pelo como e o quê. Eu falo isso, colaboradores, eles têm que se sentir constrangido por não fazer aquilo que o líder espera. E um ponto que você trouxe que eu achei incrível é aquela questão do status. Você falou, tem gente que acha que liderar é status. E eu que venho do associativismo, sou empresário, mas hoje tenho associativismo como parte de conceito de vida, a gente aprende uma coisa muito forte da liderança, que é voltar a ser liderado. E é isso um pouco, que o líder, ele tem que ser, ele tá para servir as pessoas, esse é um ponto forte. Ele é o grande servidor de todo mundo, ele é a pessoa lá que tá lá para construir os processos, ajudar as pessoas a fazerem as coisas melhores. Servir quem te serve. Servir quem te serve. E tem uma frase que eu achei fantástica, que quando a gente tá perdido no meio da floresta, uma metáfora, o líder é quem sobe na árvore e fala o caminho. Então ele é a pessoa que serve, enquanto todo mundo tá perdido, é ele que se dispõe a se lascar, subir uma árvore, ele que se dispõe a ter o risco de cair da árvore para dizer o caminho. Então, talvez essa é a visão de liderança. Conduz, né? O norte. E, ao mesmo tempo, se expõe ao risco, né? Com certeza. Se expõe ao risco e coloca as pessoas em risco, porque ele está assumindo a responsabilidade para ele. Porque se der tudo certo, ok, ele vai dividir com a equipe, porque ele é um servidor. Se der tudo errado, quem guiou foi ele. A culpa é dele. Tem um livro que eu gosto muito nesse contexto, e eu não sei se vocês conhecem, O Líder é o Último que Come. Caramba. É muito legal. Muito legal. É essa visão mesmo de você, eu, né, concordo plenamente com ele, da gente ter uma engrenagem, mas você é aquela pessoa que vai manter aquilo ali, a obrigação
de manter essa roda girando é sua. Se um cansar, é você que tem que ir lá e ajudar. E assim, Carol, a André... Desculpa, Angélica. No Pra ao quem vivo, não meu sabe, nome- no meu ao nome- vivo eu troco o nome da Angélica. Detalhe, eu e a Angélica fazemos parte do CJT, fazemos parte da formação de liderança. Eu vejo a Angélica praticamente toda semana na associação comercial e estou errando o nome dela. 2 vezes por semana. E um ponto que a Angélica falou da formação, no último mês a gente teve um livro na formação de liderança que abalou com todo mundo. Até a Angélica pode falar que é O Ego é Seu Inimigo. E todo mundo achou que esse livro, pessoal, eu não tenho ego. Todo mundo olhou assim, esse livro ninguém vai gostar porque ninguém aqui tem um ego inflado. Foi daí quando a gente descobriu que o ego ele se manifesta de diferentes formas e que isso atrapalha a gente na liderança. Mas em compensação, a gente não pode ser conivente com muita coisa. Eu falo que existe uma linha tênue. Você tem que dizer o que precisa ser dito e fazer o que precisa ser feito. As pessoas não podem confundir. Um dia uma amiga perguntou, ela tem uma empresa, ela falou, como que você consegue liderar amigas? Eu já tive amigas que eu administrava um hospital e contratei amigas como secretária. A minha irmã foi minha colaboradora. Então, só que lá dentro, a forma que eu conduzo, eu acho que, primeiro, eu nunca tive problema interpessoal. 2 tiveram conflito, imagina, eram 12. Eu falo que eu lidava com 12 TPMs nessa época. 12 mulheres. Né? Fora os homens, tinha 12 mulheres. Então, às vezes tinha... não tinha conflito? Tinha. Principalmente quando entrava alguém novo. Mas aí é aquela coisa. Você conseguir colocar ali, estabelecer ali uma forma delas se resolverem. Outra coisa que a gente tem técnicas para isso, né? Então, elas se entendam. Depois vem conversar comigo. Eu não quero saber. Sempre vai ter o lado de um, o lado da outra. Eu não tenho tempo para ficar resolvendo. É alguma coisa grande? Ou é algo só entre vocês duas? Outra coisa. O líder, né? Vamos dizer, o empresário contrata um gerente e tem os outros colaboradores abaixo dele. Vamos dizer abaixo, né? Mas como suporte do líder. Esse líder, ele foi contratado para resolver os problemas. Às vezes, os problemas chegam no empregador. Isso não existe. E tem empregador que quer saber o que acontece. Então, você vê que ele não tem uma visão de empresário. Entendeu? Porque o empresário ele tem que estar como? Como a pessoa que cria estratégia, que vai fazer um planejamento né, para dali para frente. Ele não tem que estar preocupado com probleminhas interpessoais. Né? Se você não consegue fazer uma boa gestão de relacionamento, porque é aquela coisa, habilidades técnicas te dão emprego, mas são as habilidades comportamentais que vão te manter nele. Então, se você não consegue explicar para o seu time essa questão de ter como lidar bem com o emocional... Mas eu acredito também que para o líder ele precisa estar em constante, não só o líder, mas mais ainda, porque ele é o líder, né? Em constante ali aprendizado. O livro Ego, ele fala disso, da gente não se enxergar o top, né? Porque a gente sempre vai ter que aprender, ouvir mais, entender mais a situação ali, seja ouvir o funcionário, ou a situação. Tem que ter porta aberta. Ele tem que ter porta aberta. E o do livro do Ego, pelo menos para mim, foi um balde assim de água fria, de Angélica, você nunca vai ser melhor em nada. E para o líder, olhando o líder, né, a pessoa líder, é difícil você entender que você não é o melhor em nada. E nunca vai ser, porque sempre vai ter alguém melhor e você sempre tem que ter a humildade de continuar o aprendizado, de parar e ouvir. Vai chegar um especialista, Paulo, né, aqui tete a tete comigo, eu tenho que, né, eu sou boa, mas peraí, deixa eu te ouvir. Então tem que ter essa postura aí. E o ego, pra mim, eu vim de colégio rígido, então eu sempre, né, busquei estar no topo. Eu sei, no topo, eu sei ouvir.
Mas é difícil você olhar e falar assim, caramba, nunca vou ser boa, tão boa, nunca vou ser... Mas eu acho que não existe esse lugar. Mas Se você descobrir, pelo amor de Deus... Eu tenho uma cobrança que, né? Eu também. Mas existem 2 tipos de profissionais, né? Aquele que faz achando que ele faz demais e aquele que faz acreditando que ele sempre vai poder fazer melhor. Esse que... Sabe aquele funcionário que fala assim... Poxa, eu só ganho isso. Olha tudo que eu faço e só ganho isso. Esse aí, ele tá com uma visão... É treinável, tá? Habilidade comportamental, dom, talento, isso é moldável. Eu acho que... O caráter, não. Eu falo que eu contrato caráter, moldo talentos. Tá certíssimo. Eu já contratei centenas de pessoas, já demiti, acho que mais do que contratei, porque eu fazia auditoria, solução e treinamento uma época. E vou te falar, nunca tive uma demanda trabalhista. Porque eu acho que, independente de eu estar contratando ou eu estar demitindo, né, eu já demiti uma equipe inteira para começar outra no outro dia. Assim. Entrei, quando tem escoamento, né, roubo, quando eu fazia auditoria, acontece muito. O empresário me chama, ó, tem alguma coisa errada, não tá batendo, tal, eu vou fazer... Aí você começa, imposto, para ver se tá bem calculado, você começa a ver toda... Quando você percebe, que eu ficava um mês só em auditoria, depois da solução, depois do treinamento. Aí você percebe, né, o roubo, mesmo assim, eu nunca demiti ninguém por justa causa, nem nada, mas eu sempre mostro para a pessoa, assim, empodero ela. Se ali não deu, ela pode melhorar. Não deu ali. Mas ali foi um início. Né? Faça disso a sua largada para ser melhor. Construir tua carreira a partir daqui. Legal. Então, nunca tive nenhum processo. Graças a Deus. Para as pessoas que me contrataram para contratar, né? Vamos dizer assim. Nunca, ninguém que foi mandado embora. Nem os que vieram, que não deu certo, que saíram. Graças a Deus, assim... Eu só contratei pessoas boas, assim, na grande maioria. Se teve algum erro ruim, não foi de caráter. E uma das funções do líderes, né, é também formar líderes para subir equipes ou para sucessão, né? Agora eu vou jogar essa batata quente para você, William. Como é que você forma líderes? Eu acho um ponto, até trazendo um pouco da mensagem que a Carol, tem pessoas que fazem achando que fez demais e pessoas que fazem achando que poderiam fazer melhores. E talvez o que me marcou muito até do livro que a Angélica está trazendo é que a gente precisa ter sempre alguém melhor do que a gente, pra gente perceber que a gente tem que melhorar. A gente tem que ter alguém no mesmo patamar para dar uma animada, assim, uma concorrenciazinha, e alguém um pouco abaixo pra gente ensinar, pra gente saber o que a gente presta pra ensinar. Eu acho que esse exercício de você encontrar essas pessoas, alguém para você mentorar, alguém para você parear uma competiçãozinha, alguém para você admirar e se inspirar, eu acho que é muito bom pro líder. E assim também na formação de liderança. Eu acho que assim, todo empresário, eu sou de sucessão, então vocês me veem aqui no podcast, mas não sei se um dia eu contei minhas empresas, né? Eu tenho meus negócios próprios, que é a escola, que é a agência, etc., mas eu venho do grupo familiar de restaurantes. E eu sou segunda geração. E poucos empresários sabem como formar a sua sucessão. Porque a liderança pressupõe que você tem que dar espaço para a pessoa conseguir assumir algumas coisas. E um exercício muito gostoso de fazer para quem é empresário é o associativismo. Eu defendo o associativismo há um tempinho, porque ora você é o presidente, ora você apoia o próximo presidente. Não é tipo, eu virei presidente agora e acabou a minha jornada. Não, o projeto é maior. Hoje, nosso presidente da Associação Comercial é o presidente Renato Paniagua. Ele foi diretor, hoje ele é o presidente. Quando acabar a gestão dele, ele vai voltar a ser diretor e a contribuir. E esse é o projeto que o Renato traz de formar próximos líderes para assumir o projeto e continuar contribuindo. Eu acho que essa ideia de formar novos líderes é você formar pessoas para assumir o projeto e você continuar contribuindo com ela. Tem muito aqueles líderes, até sucessões isso acontece muito, que querem que o filho assume e dane-se. Você vira aí, eu vou embora. Não, calma, você deixa ele assumir. Depois que ele assumiu, você continua mentorando, você continua dando suporte para ele nesse projeto. E aí o que a gente percebeu isso no CJE foi totalmente isso. Então o primeiro ponto é você
deixar a pessoa ter um espaço. O segundo ponto é controlar o ego. Acho que o controle do ego é o principal. Um líder que o ego dele é aflorado, que ele se acha o melhor, que ele quer fazer o projeto para ele. Quando ele passa, o projeto morre. Então, assim, alguém que quer se promover, ele não forma liderado. Porque o foco é ele. O foco é ele ser forte. Então, ele não tem líderes fortes. Mas quando você encontra pessoas que querem um projeto grande, ele forma novos líderes, porque o projeto é mais importante do que ele. E eu falo isso, e agora o presidente não está assistindo essa série, mas eu falo do nosso presidente Renato Paniagua. Por que hoje a gente tem um conselho de jovens empresários forte na associação comercial? Porque o nosso presidente é uma pessoa que, para ele, é importante o projeto. É uma pessoa que cria lideranças dentro da associação comercial. É uma pessoa que incentiva novos líderes dentro da associação. Tanto é que ele incentivou a criação do nosso conselho. Então, toda a formação de liderança pressupõe um líder que o projeto vale mais do que o ego. Então, alguém que quer construir mais, que o projeto perdure. E a gente percebe quando esse líder quer que ele se faça, quando ele sai, o projeto morre. Eu não sei se vocês já viram empresas maravilhosas, o líder morreu, o projeto morreu. O líder, ele nunca pode ser insubstituível, Exatamente. né? Exato. Precisa... E esse é o problema da sucessão. Eu sou de sucessão. Geralmente, o que o fundador fala? Só eu sei fazer. Se eu não fizer, o projeto não é desse jeito. Eu sou o melhor. Eu concordo, ele fundou, fez o negócio acontecer, ele é muito bom. Mas se ele não quiser que o projeto continue com outras pessoas, não necessariamente ele fazendo, o projeto não continua. Então você vê as sucessões bem feitas, não sei se eu posso dar alguns exemplos, você vê, por exemplo, aqui do Mato Grosso do Sul, as drogarias Freire, o nome do diretor nosso da casa, o Freire, é um exemplo fantástico de sucessão de liderança. A forma como ele conduz a formação certo, né? Dos líderes, dos próximos líderes da próxima geração, a forma como ele saiu da empresa e continua mentorando quando precisa. Quando você conversa com uma pessoa dessa, você fala, esse é o caminho. Esse é o... Não que todo mundo tem que ter o mesmo modelo, mas é um modelo de se admirar. Porque você vê muitos empresários, eu como sucessão, sempre que tinha alguma palestra de sucessão, minha família me levava, ia lá com meu pai, com a minha tia, e eu vi casos de empresas aqui do estado, maravilhosas, cases nacionais, que todo ano eram chamadas para palestra de sucessão e sempre não tinha feito a sucessão. O líder ia lá e falava, estou fazendo isso. Na outra, não deu certo, fazendo isso. A dificuldade de formar a liderança. Porque não formou os líderes na base. Esse é um ponto importante. Eu trabalhei muitos anos numa empresa familiar, né, e o meu pai era um grande líder, sempre foi um grande líder. E ele sempre falava, né? Falava assim, olha, o líder ele tem que saber dizer muitos nãos. Né? Assim, é o risco da superveniência. Né? Exatamente. Ele tem que ter a capacidade também de dar exemplo. Né? Então, assim, porque no meio de um caos, de um problema localizado, saber direcionar para onde que ir. Né? E o principal de tudo, cara, é antever absurdamente sempre. Se você não antever certos tipos de situações, né, você não cria padrões, entendeu? Com direcionamento de assertividade. Né? Então, assim, é muito importante o líder ser sempre o exemplo, saber dizer não, pegar na mão quando erra, corrigir, né? Mostrar, né? E dar exemplo. Né? Sem exemplo é muito difícil. Você pode até seguir um líder temporariamente, mas o líder precisa ser orgânico, né? Essa capacidade de liderança ela tem que, né? Não pode ser forçada. Mas a gente está falando assim muito em idealismo, no ideal, né? No ideal. Mas e hoje, como que está no cenário empresarial? Essa figura, né? Porque tem muito o gestor, né? O gestor tem que ser um líder, de repente é só de um departamento. Mas ele é um líder, né? Mas e o líder? Como que está hoje nas empresas? Ai, vou dar o meu... Eu nós recruto. Precisamos disso, né? Nós precisamos disso. Né? Eu acho assim, ó. Vamos dizer, eu sou muitas vezes chamada para treinar equipes onde a visão do líder... Vamos dizer que a maioria dos líderes é o próprio empresário, sim, tá? Ou o próprio profissional. Aí um médico, ele contrata a equipe, ele quer ser o líder. Então, eu sempre falo, a sua secretária é a dona da agenda, não é você.
Porque você contratou ela para fazer a gestão da agenda. Então não adianta, o médico ele tem que dar para o funcionário liberdade para trabalhar. Então, uma outra empresa, acontece muito. A pessoa é dona de uma loja, mas ela não dá autonomia para a vendedora vender. Estabelecer formas de venda. Ela quer que seja daquela forma. Às vezes a vendedora com alguma expertise, alguma coisa, porque muitas vezes o empresário ele é empresário, ele não é vendedor. Então, é preciso que o líder ele entenda daquilo que ele vai liderar. Eu acho que a maior dificuldade é quando você não sabe fazer. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele foi reclamar para um funcionário, o funcionário virou para ele, isso há 40 anos atrás, ele tinha comércio, o funcionário falou, escuta, o senhor sabe fazer? Ele falou, não, mas eu sei que tá ruim. Ele falou, então não se mexe no meu trabalho. Então, a partir dali, lógico, ele demitiu esse funcionário, mas aquilo foi uma lição que ele passou para mim, sem imaginar que um dia eu ia seguir o caminho, sim. do empreendedorismo também. E hoje eu procuro saber, eu não preciso ser uma expert, mas o líder ele não pode ficar na mão de ninguém. Ele tem que se prevenir a algo que dê errado. A pessoa não vai. Tem qualquer situação, você consegue continuar a tua empresa? Então, muitas vezes, a dificuldade é essa. É você segurar todo o teu know-how, todo o teu conhecimento. Você é líder, mas o líder ele tem que ensinar, não é ele saber delegar. Eu tenho uma forma, eu falo que eu aprendi muito, né? O que me ensinou a ser gestora? Claro, a gente estuda muito, vê tudo, né? Que hoje, até a gente estava falando, né? O maior diferencial competitivo hoje não é a qualidade do produto. Né? Dei o exemplo de você gostar muito da comida de um restaurante e deixar de ir porque foi mal atendido. Então, a gente tem que se atentar aonde? Em pessoas. Falamos sobre isso num episódio até sobre isso. É verdade. Eu deixo de ir no restaurante por ser mal atendido. Mal atendido. E não pela comida razoável. Isso é numa loja, isso é numa clínica médica, é num hospital, é numa loja grande ou pequena no mercado. É assim. A gente, como cliente, a gente releva os problemas ali, né? Os erros que acontecem no percurso, se você for bem atendido. A maior dificuldade de recrutar líderes é encontrar líderes que gostem de pessoas, porque hoje tudo é baseado nas pessoas. Mas, Carol, você acredita que existe um líder se não tiver pessoas? Tem muita gente. Como eu recrutava, acontece muito. Carol, coloca aqui, aqui, porque senão o pessoal não escuta em casa. Muitas empresas, às vezes, pedem, né, me pediam, olha, eu preciso de tal, né, eu tenho tal vaga. Então, como eu sempre tive um banco de currículos legal, e eu fazia as entrevistas, eu sempre tinha alguém na manga. Só que, às vezes, a pessoa tem muito potencial. Eu tenho hoje uma situação assim, é uma menina que tem muito potencial, ela foi... né, liderada por mim, uma outra empresa, e aí ela saiu. Quando eu saí dessa empresa, logo ela saiu. E onde ela está, a líder dela não é a chefe, a diretora do hospital, é a líder daquele setor. Não tem tato. Sabe? Aí você vê que todo o resto é ruim. Eu fui lá, fiz um exame, e falei, eu pedi para falar com a administradora, eu falei, nunca mais eu volto aqui. Nossa. Foi péssima a minha experiência aqui. Ela me deu o telefone dela, tudo, mas assim, você vê, é um lugar que, para ela reclamar para mim, se eu não tivesse passado, você vê que, e é sistêmico. Se lá em cima é ruim... Opa. Chega no cliente de uma forma errada. Tem que ter hegemonia com a marca. Quais são os valores da sua marca? O que você quer passar? Credibilidade, confiança, porque a gente tem que entender as objeções da venda, né? Então, a pessoa precisa confiar para comprar.
né? Então, não é só a necessidade, a possibilidade, né? Mas se ela não confiar, você já está numa situação ali meio que vulnerável. Então, se a sua equipe tem uma hegemonia com os valores da sua marca e com o que realmente gera autoridade, credibilidade, o sucesso é certo. Agora, se não tem, por exemplo, eu faço POP. Quando você faz o POP, é o procedimento operacional padrão. Você cria uma hegemonia, né? E o regimento interno de comportamento, de atendimento, de função, de grupo. Você tem que ter. Uma empresa sem processos não tem como ou ter sucesso ou se manter nele, né? Eu lembrei agora, você falando de processo, de organização, né? Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, né? Maravilhoso. Fala muito sobre isso, sobre organização, preencher espaços, né? E você ter ali a disciplina de ir aprimorando ali cada passo. E fez todo sentido o que você falou para mim aqui. Realmente, se não tiver uma organização ali, um processo, não tem como você ter uma identidade, né, da empresa ali não firmada. Tem os valores. Com todos. Normalmente é assim, Angélica. As pessoas contratam e colocam outro para treinar. E o empregador ou o líder, ele só vê aquela pessoa naquele dia. Líder não, porque o líder tem que andar junto. Mas vamos dizer, o empregador, ele contratou, ele não anda com a equipe que ele já tem, ele não deu nada de tempo para que a pessoa entenda o que ele espera daquele. Porque como que o funcionário que entrou vai saber das expectativas do líder, do empresário? Ele precisa entender onde ele... E assim... Bom, ele espera chegar em tanto de faturamento. Como que eu vou fazer? Porque é um contrato. Eu te contrato para você me entregar o que eu preciso e você me pagar por isso. Então, ali eu falo que empresa não é filantropia. Tem funcionário que acha, né? Poxa, eu faço mais do que eu devo, mais do que... Tá, mas, né, tudo tem uma questão. Se você controla seu ponto, alguém vai te substituir. Você tem que ser... Você quer uma carreira? Você quer sucesso em qualquer coisa? Você tem que estar disposto a pagar o preço. Pela empresa, pelo empregador, pelo líder. É vestir a camisa. Porque isso fala sobre a pessoa, né? É a pessoa que cresce com isso também, né? Então, aí eu acho complicado, assim, se você não passa os valores, ou não sabe como passar, e não contrata alguém que te ensine a passar... Até anotei a maioria nem sabe, né? A equipe, a comunicação clara e assertiva, né? Com a equipe. Eu tenho e continuada, uma filosofia, né, Angélica? E continuada. Eu tenho a filosofia de trabalho, não é de hoje, né? Tanto na loja das Fit que eu tenho de roupa fitness, quanto na Redcore, na academia de cross, da gente passar claro para a equipe que a empresa, ela é um degrau da tua carreira. Porque ele vai se doar completamente, a gente vai se doar completamente para o funcionário completamente ali, ele vai crescer profissionalmente, ele vai desenvolver ali, a empresa absorve o melhor do funcionário, os dois ganham, né? E ele vai ter uma ambição, né? Tem que ter uma ambição de mais, de querer mais, de alcançar novos desafios. Você sabe, Angélica, que essa sua frase teve duas coisas que nesse último ano marcou muito pra mim, algumas outras coisas no CJE. A primeira é quando a gente falou de formação de liderança lá no grupo. Essa frase que você falou é muito verdade. Às vezes a gente acha que o funcionário vai ficar com a gente para sempre, mas às vezes entender que nós talvez sejamos isso é um problema. As pessoas se ofendem quando o funcionário pede demissão. Não, mas às vezes a gente é uma fase deles. E quando a gente entende que a gente é uma fase, a gente quer preparar ele para a próxima fase. Enquanto ele estiver comigo, eu vou dar o melhor para ele. Quando ele for para a próxima fase, aqui vai ter marcado a história dele. E um outro ponto que é
Mas para mim é eu vou libertador só te- o funcionário É. entender isso. Que é uma Porque fase. ele se doa para a empresa pensando que é ele, com a visão de que é ele que está ganhando com o crescimento profissional dele, porque ele está dando mais. É. E depois ele vai ser bem posicionado Não, no e mercado. muitos assim, ó, eu tô enriquecendo esse cara. Exato, É acaba uma com visão. isso. Agora, uma coisa que acontece, e é muito comum, é o empresário achar que a empresa é ele. Entendeu? Uhum. O empresário ele precisa entender que ele é o funcionário da empresa dele. Porque ele é alguém que a empresa depende, ou seja, nem que ele coloque que ele seja só um investidor, mas a empresa precisa do dinheiro. As pessoas precisam vê-lo e respeitá-lo. Então, quando você coloca a sua pessoa física sendo a empresa não tem identidade. É a tua identidade que está sendo marcada, porque é uma pessoa jurídica. Ela tem que ter um branding, ela tem que ter ela é algo dissociado de você. Você é a dona, não importa, mas a empresa não é você. Então, muitas vezes a gente tem, né, o líder ele tem um pouco ele é muito legal, ele quer ser muito legal, ou então ele é meio rígido, achando que ele é empresa. Ah, tá, o funcionário pediu, beleza, eu vou deixar ele folgar, porque ele é muito legal. Só que a empresa permite isso? Ele não vai prejudicar a empresa? Aquele dia de trabalho que ele deu folga não vai onerar para a empresa? Então, eu acho que a primeira coisa do empresário é entender isso. Né? A minha experiência, eu ia começar a falar como eu aprendi. Foi estudando? Foi. Mas eu precisei passar pela quebra para eu entender que eu dependo de pessoas. Que não adianta a gente centralizar e achar que a empresa somos nós. E, assim, eu te dei uma função, eu te dei essa função, eu te contratei, é uma relação de confiança. Você tem que ficar atento? Tem. Porém, eu vou estar fora, você vai ficar aqui na gestão na minha ausência, eu espero de você isso, isso e isso. Você tem que deixar as coisas claras. E aquele funcionário que você vê que procrastina ou que não dá conta, você dá prazo. Ó, tal dia eu preciso que você tenha vendido tanto. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Aí você auxilia, você vai dar o meio para ele alcançar. Caso você não tenha contratado alguém que se comprometeu a fazer isso por você. Mas combinado é combinado. E tem aquela regra dos 30%, né? A gente, às vezes, quando eu cheguei no empresa familiar, tal, sempre fui o líder e eu sempre tomei minhas decisões, né? Quando eu saí um pouco da empresa familiar, na época, quando eu tinha me formado e fui trabalhar numa multinacional, a primeira coisa que meu gerente me falou, William, 30% do seu desenvolvimento é minha responsabilidade, 70% é teu. Uhum. E talvez é isso que a gente não passa para a equipe. 30% somos nós como líderes, que vamos desenvolver nossa equipe. 70% é a pessoa. E nesses nossos 30%, daí lá na Cargill a gente separava, né? Tem a comunicação do líder que é muito importante. Inclusive a gente teve uma palavra que eu achei fantástica do pessoal da Aizen, nossos amigos Bruno e André, eles têm os princípios da empresa e um dos princípios eu achei maravilhoso, fazer com capricho. Eles trabalham com mão de obra para estruturas metálicas. Então a linguagem tem que ser clara. E daí quando ele falou um dos nossos princípios é fazer com capricho, eu falei, cara, é simples, né? Mas tem que ser uma comunicação muitas vezes a gente simples. Contrata, como a gente não tem muito claro os valores que a gente quer passar, as expectativas, a gente conversa ali numa contratação, veio para a entrevista, contratei, mas a gente não deixa por escrito o que a gente espera daquela pessoa e o que a pessoa se comprometeu em nos entregar. Então as coisas se perdem, tanto para um lado quanto para o outro, acaba às vezes tendo É verdade. Né? E lá na Cargill tinha exatamente isso. A gente chegou, teve a reunião de integração, a gente entendeu o que eles esperavam da gente, qual que é a métrica mais importante da instituição. Era uma fábrica, então, segurança número 1. Então, assim, se você descesse uma escada com um telefone falando, você ia tomar uma advertência, se continuasse, você ia ser demitido, não importa o seu cargo dentro da empresa, segurança número 1.
Mas era muito claro, o seu líder é responsável pelo seu desenvolvimento. Se você tem uns 70%. O seu líder, ele é cobrado para te desenvolver. Porque se ele não forma alguém para ocupar o lugar dele, ele não é um bom líder. Então ele também vai rodar. Isso não era explícito, tá? Eu não vou falar. Mas assim, era claro. Porque a gente tinha uma avaliação 360, a gente avaliava nosso líder nos avaliava, nossos colegas nos avaliavam. Então assim, a todo momento, você era julgado, você tinha que fazer o seu 70%, você tinha que ter clareza da sua função, seu líder tinha que mostrar para você, nesse 70% dele, o que você tinha que fazer, o que ele tinha que fazer. E um ponto importante que tirava, gente, o interpessoal. Se a pessoa fosse uma boa comunicadora e não fosse com os colegas, ela não era promovida. E eu vi uma pessoa com muitos anos de empresa, técnica maravilhosa, foi a pessoa que me recebeu quando eu entrei na empresa, eu era bem jovem na época. E no mês seguinte, tinha que promover alguém para uma cidade. Essa pessoa queria ser transferida para essa cidade, fazia anos pedindo. E ela ia ser gerente dessa cidade. O chefe, eu vi isso, o bastidor falou, olha, conversei com a fulana, tecnicamente perfeita, mas ela não se relaciona com ninguém. Não tem como eu colocar ela nessa posição. Não tem como eu promover alguém que não se relaciona, com alguém que não se comunica com as pessoas. E desse é o ponto da comunicação assertiva, clara. Você pode ser muito bom no que você faz. Se você não comunica, se você não consegue transmitir isso, talvez você não seja um bom líder. Eu tenho usado uma técnica, né? Tem um nome essa técnica, eu esqueci o nome da técnica. Desde o início do ano. Cria uma, é autoral, vira a sua. Não, eu peguei a dica no Conselho de Jovens Empresários, numa palestra, no início do ano, que era fazer Clube do Livro. Odilon. E aí, com o Odilon, fazer o Clube do Livro na empresa. E eu falei assim, quer saber? Vou fazer. Juntei na loja isso, não na academia, as meninas, e comecei o Clube do Livro. De lá pra cá a gente leu As 5 Linguagens do Amor, que aí facilitava a comunicação entre a equipe e para entender o cliente. A gente leu O Jeito Disney de Encantar Cliente, agora A Vida Secreta do Cliente e vários outros, né? Vou citar aqui. O que eu notei? Que foi um jeito de eu estar junto e eu aprimorar ali o treinamento contínuo deles. Sabe como que eu faço? Deixa você contar, que depois eu vou te contar uma coisa. E o que eu mais senti foi que eles ficaram, toda a equipe ficou muito mais... vestiu mais a camisa, engajou mais, um cobrou o outro, o interesse ali ficou, sabe? De fazer virou diferente. Uma engrenagem. Exato. Se cuidar do detalhe da loja, no cheiro, da vestimenta, de como tá a apresentação, se tá encaixando com a loja. Então, assim, cada detalhe, e isso a gente faz reunião semanal para discutir o livro, os detalhes, semanal, falando cada livro, assim, com esse intuito. E desenvolvemos muito, isso foi muito bacana, porque eu, como líder, né, tinha essa certa dificuldade ali. Como que eu vou fazer o treinamento aqui e abrir um leque pra gente discutir de tantas coisas com tão pouco tempo? E a leitura foi fundamental para eu enxergar quem tinha ali um potencial, né? Um potencial num setor, no outro, e potencializar isso. Hoje, eu toda a vida trabalhei com estagiário no CrossFit, a educação física não forma profissional especializado, então já vinha trabalhando. Na loja, eu comecei a trabalhar com estagiário, atualmente estou com duas, uma de 17, outra de 16. Melhor coisa que eu fiz, porque você contratar a vendedora é muito difícil, e as meninas, assim, você fazendo esse treinamento, claro, você pega cru, mas você fazendo esse treinamento, elas vestem a camisa, faz parte, defende pra você caramba lapida, a empresa, né? Lapidamos, né? E aí eu queria saber de você, não sei o que você queria complementar, mas eu gostaria de saber de você, como que você faz isso para analisar, igual você falou que lá acontecia na Cargill, né? Para analisar, identificar talentos e potencializá-los. Então, a primeira coisa que eu até ia comentar agora há pouco, elas precisam ter confiança em mim. Então, em todos os lugares que eu entrava, eu primeiro ganhava a confiança delas. Elas tinham que perceber que isso era genuíno, que eu estava ali para servi-las. Né? O líder, ele está... Até teve uma ocasião, que foi o dia da secretária, um exemplo, numa empresa que eu trabalhei, e eu comprei uma lembrança para todas e comprei para mim.
Aí, na hora, lá com os donos, né, da empresa, as secretárias, aí dei o presente, né, para cada uma, eu falei, esse é meu. Porque eu sou a maior secretária de todas. Eu, como administradora, eu era a maior secretária de todas. Eu falei, porque eu estou aqui para resolver tudo o que vocês precisarem. Eu tenho que saber, sou eu quem tem que observar e atender quando vocês têm um pedido, quando vocês têm uma necessidade, né? Avaliar se isso não vai comprometer os donos, né? Ou a empresa. Então, eu era a maior, né? O que a gente falou. Você comentou, né? Eu era a maior servidora. Mas eu tenho algumas técnicas, essa forma de... Gente, lembrando, de tudo que eu aprendi, o que mais foi efetivo foi aquilo que eu percebi fazendo que não funciona. Então, eu desenvolvi uma forma, primeiro que eu reduzo quase a zero a possibilidade de escoamento, que essa acho que foi a primeira coisa que eu tinha que desenvolver, diminuir, né, minimizar o risco de alguém que entrou naquela empresa através de mim, que eu recrutei, escoar. O escoamento não é só roubo em espécie. Sim. Escoamento pode ser a negligência com o paciente, né? Aquelas pessoas que boicotam a venda, por exemplo, a pessoa manda mensagem, a pessoa não dá nem atenção para vender ou para agendar, seja o que for. Então, o escoamento, eu tinha que minimizar isso. Então, precisa ter meios, né, legais, que de alguma forma se torna legal, para que, se o empregador precise demitir, ele vai demitir por justa causa. Está provado ali. Então, eu tive que desenvolver isso. E como que eu fiz para entender qual foi a melhor tática? Claro, cada lugar é uma equipe. Você não tem jeito. Mas eu procuro sair com elas. Eu estou dando um treinamento de vendedora. Vamos tomar um café? Eu já falo com a pessoa que me contrata. Eu posso tirar ela tantos minutos, sair mais 15 minutos mais cedo, ou se ela não pode, depois das 18. Mas eu crio uma relação. Eu acho que tanto eu treinando ou eu liderando, eu preciso estar nos momentos de vulnerabilidade da minha equipe. Por exemplo, teve empresa que eu fazia happy hour com elas, de preferência toda sexta, mas não dava, né? Mas, assim, recorrente. Por quê? Aí tomar uma cervejinha, ali você fica sabendo que você está ali na posição de ouvinte, tomando uma cervejinha. É ali que você percebe quais são os pontos que elas não falam muitas vezes, ou então, ali você consegue estabelecer as estratégias para melhorar muitas coisas naquele setor. Então, quando você pega uma equipe e tira ela daquela visão, esse é meu chefe, não, ali nós somos colegas de trabalho, né? Claro que a gente mantém a postura, mantém o respeito, tudo, mas o que vocês vão tomar? Vou tomar cerveja, eu vou tomar também. O que você vai tomar? Eu vou tomar também. Eu preciso entrar naquele mundo, porque eu preciso daquela pessoa para ser um bom líder. Então, eu preciso entender o que para ela é importante, para que ela faça o que é importante para mim e para a empresa. Agora, se você não tem essa comunicação, essa amizade, esse relacionamento essa abertura, aberto... né? Eu acho... Essa abertura. Então, essa é uma técnica que tudo que não funcionou, eu não uso mais. Tanto que eu falo, eu tenho o método Caroline Cavalli de treinamento. Porque eu fui estudando as pessoas e o que realmente conecta. E aí você consegue analisar o talento aí também nesse momento que baixa a guarda? Ou você consegue identificar os problemas para cobrir? Consegue. Mas muito. Você consegue perceber. Já aconteceu um caso de eu perceber até a questão de caráter. Porque você fica ali, eu acho que o líder, ele precisa ter como maior habilidade a observação. Você tem que observar.
Ouvir e observar mais. Eu falo né? que eu tinha uma visão além do alcance, porque eu passava aqui, né, quando eu trabalhava com isso, hoje eu só dou treinamento, mas quando eu passava, vamos dizer que eu tinha 10 pessoas aqui, em balcões. Eu conseguia ver, sem olhar, o que estava acontecendo ali. Se estava bagunçada a mesa, se estava passando, né, um lugar organizado, estava com aquela... Já viu? Você chega, por exemplo, num laboratório, aqueles guichês tudo bagunçado, né? Ou profissionais que vão trabalhar num local, num determinado cargo e vai trabalhar de rasteirinha. Então, eu acho que você contratou, você tem que explicar. Por isso que eu gosto do regimento interno. Né? Não é imposição de padrão estético, porque isso aí, né, na legislação, eu tenho formação em direito, na legislação trabalhista a gente não pode fazer, mas você tem um regimento interno da empresa, a menos que a sua religião não permita, mas você tem que falar isso antes, você vai ler o regimento interno antes de assinar o contrato. Porque se for algo que você não abre mão, a pessoa estar maquiada, ou trabalhar num escarpão, você tem que deixar isso muito claro. Por isso que eu gosto de... Eu sou muito papel. As regras do jogo, né? Definir muito claro as regras do jogo. A regra é essa. Não, você não fez isso. Não, mas a regra que a gente combinou é essa regra do jogo. E tem que assinar em ato o regimento interno. No dia, antes de assinar o contrato... Por exemplo, a pessoa, para ser registrada, ela tem que fazer um dia antes o exame admissional, não é? Você você fez a entrevista hoje, você não pode pedir para começar a trabalhar hoje. Ele tem que fazer o exame, aí só no outro dia que você pode registrar. Então, hoje que você fez a entrevista, você vai fazer ele assinar a ata. Que ele se dispõe, que aquilo ali são as regras da empresa. Por isso que eu acho importante a ata, não só para ter essa prova, né, da ciência, né, e da anuência do regimento interno, mas também do que foi combinado. Para nenhum momento, por exemplo, se você precisa daquele funcionário em horas extras, às vezes, se ele concordou, ele tem que colocar ali, porque se uma hora você precisar, ele não vai poder falar assim, não, eu não posso. Mas lá atrás você falou que você podia. Acontece muito. Porque quando a pessoa quer o emprego, ela vende a mãe, ela vende tudo. Promete, só que depois não entrega. Promete pra caramba, é verdade. Entendeu? Então, colocar isso muito bem, e eu gosto em ata. Como que eu aprendi isso? Como? Técnica própria. Depois de passar muita raiva, muita coisa que... Aí eu tive que colocar. Não, agora todo mundo vai... Você sabe, Carol, que você falou dessa questão de estar com um funcionário, que você testou e errou. E eu sou bem jovem, mas eu tô liderando muito cedo, né? Porque vim de sucessão, depois eu garguei algumas promoções. Não é aquele negócio que o filho do dono já é gerente. Eu cresci dentro da empresa até assumir uma posição de liderança. E quando eu virei sócio da minha família nas operações hoje, que eu sou sócio junto com eles, eu, muito jovem, tinha 40, 50 funcionários. Hoje o nosso grupo tem mais de 100 pessoas trabalhando diretamente com a gente. E é desafiador quando é novo. E assim, é um ponto muito curioso. Porque... Pior do que liderar 50 pessoas é ser novo e liderar 50 Exato, pessoas. As pessoas assim... às vezes não credibilizam. Mas assim, você sabe que o que mais me impressiona é que assim, eu sempre tive uma questão que, pra quem me conhece, eu sou muito bom. Então, assim, eu sou uma pessoa muito querida. Então, assim, pra mim sempre foi um aprendizado de teste e erro, dosar o ser bom e o ser bonzinho. O bonzinho é a pior coisa que pode existir na face da Terra. É fazer o bem e ser bom. A gente tem que ser bom, mas bonzinho não. Então esse foi um ponto que eu fui dosando na minha vida. Quando eu era muito bonzinho, eu não tinha credibilidade como líder. Quando eu sou bom, eu tenho credibilidade como líder, eu sou justo, eu sou correto. E esse é um ponto justo, que... a palavra é o justo. Né? E essa é a liderança assim, que eu vou fazendo. E muito cuidado que na liderança, assim, sempre tem alguém para te falar o melhor caminho. Isso eu acho incrível. Todo mundo, as pessoas que nunca lideraram nada, vão falar para você, não, porque você é muito bom, você tem que ser mais rígido. Você vai lá ser rígido, você perde toda a tua equipe. Então, você tem que tomar muito cuidado, quem tá na liderança, e com quem que você dá ouvido também. E não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. E o que você construiu com sua equipe é muito particular seu.
Então, o que eu percebi nesse meu processo de gestão, assim? Sempre tinham vozes, sempre alguma pessoa achando que eu fiz de um jeito errado, um jeito melhor. Pra você ter uma ideia, meu irmão somos sócios, cada um tem uma operação. A liderança do meu irmão é totalmente diferente da minha. Não tem certo e errado. Eu acho que a gente até se balanceia um pouquinho. Às vezes a gente dá um escambum, cada um vai pra a gente troca de unidade só pra gente equilibrar a rodada. Normal. Mas quando alguém me falava, William, faz desse jeito. E no começo eu fazia, eu sentia os efeitos negativos daquilo. Então, assim, essa é a questão. Primeiro, eu percebi que a minha liderança deveria ser bom, não bonzinho. Esse é um ponto muito importante. A gente tem como conceito empresarial, não sei se eu posso falar assim da nossa família, a gente tem um conceito muito diferente dos outros, sabe? Então, assim, as empresas do nosso ramo, os donos têm um afastamento da equipe muito grande. A gente sempre foi muito mais próximo. Meu pai, ele era garçom. Meu pai construiu o negócio. Eu saí de baixo, eu passei pelos... Então, assim, as pessoas que eu conheço às vezes há 20 anos. Então, a gente é muito próximo, é o primeiro ponto. E essa proximidade é um cuidado que você tem que ter. Se você for bonzinho, você também confunde as coisas. Então, você ser próximo também não é você ter intimidade. E essa foi uma formação de liderança que mais mexeu comigo. Você precisa ter intimidade a ponto de saber as coisas da vida da pessoa, mas você não pode ser o melhor amigo dessa pessoa. Senão você não é o líder dela. Se você sabe tudo da vida dessa pessoa, essa pessoa não está sendo liderada por você, ela é sua amiguinha. E esse é um ponto da liderança que eu aprendi na prática. E esse é um cuidado que eu acho que o gestor tem que ter, principalmente até onde vai essa intimidade. Porque uma coisa é você ter a intimidade, você conseguir ver as dores da pessoa e contribuir. Outra coisa é você ser o melhor amigo da pessoa. A pessoa ser sua melhor amiga, de te descredibilizar, querer falar umas coisas pra você que fala, calma aí, tá confundindo as coisas. Então esse é o ponto do líder que ele tem que saber. Ser o bom, ser o exemplo, fazer o que é justo é o principal, que você pode ser maravilhoso. Se você não faz o básico do que é justo, não adianta. O cara pode fazer tudo que é de melhor. Se ele não respeita as leis trabalhistas, que é o direito do funcionário, o cara é um péssimo líder. Porque ele não é justo. O cara pode ser maravilhoso, educado e tal. Se não paga em dia, o cara é um péssimo líder. Porque não é justo com a pessoa. E o cara, às vezes, ele pode ser mais reservado. Mas ele é justo, ele dá atenção, ele acolhe, mesmo não se abrindo para as pessoas. Sim. Então, esse é o ponto que eu tenho muito legal. Se você tem que ter sua personalidade, você tem que conhecer a sua equipe. Mas é um cuidado que eu falo para você, líder, porque eu já caí nessa armadilha, é você ir demais também. Quem nunca, você se abrir demais. Que atire as pessoas têm que saber, você não pode saber tudo sobre você. Até porque o líder, a gente tem que filtrar um pouquinho do que vem. A gente não pode falar tudo que passa na nossa cabeça. Porque quem lidera, a gente sabe que num dia a gente se acha super-herói, a gente passou fera pra caramba, eu sou muito bom. E tem dia que a gente fala, cara, eu sou uma droga. Sou uma perdição de líder. Já pensou se sua equipe vê você com essa variação? Uma hora eu tô o melhor líder do mundo, uma hora eu sou uma porcaria. Vai dar ruim. E o empresário tem isso, a gente é ser humano, então a gente precisa filtrar essas informações também. Tem problemas que a gente resolve que a gente não passa para a equipe também. Porque a gente precisa deixar eles bem motivados. Então eu acredito que a função do líder também é segurar a tranca em alguns momentos, para que as pessoas consigam, de certa maneira, ter liberdade para estar bem. A minha função como líder é, primeiro, segurar a porrada, para que eles possam estar bem e fazer as trajetórias deles. E você que é jovem, mais jovem aqui da rodada. Eu sou mais jovem? Mais jovem da rodada. Poxa. É uma mentira isso. Sou uma jovem vovó, Mas, viu? Sério? Me diga aí, então, como que você está se preparando para estar se adequando para as mudanças do mercado? A gente estava conversando com a Carla no início, né? Com a Carol no início, perdão. E falando que daqui 2030 já mudou todo o cenário e é daqui 5 anos, né? É assustador, né? Assustador. Quando eu falei de números com vocês, eu vi o Clóvis chega, assim, abriu o olho, porque vai dobrar, por exemplo, hoje são 500 e poucos mil médicos. 2030 serão mais de 1 milhão. Então, você imagina, é um mercado extremamente competitivo hoje, calcula daqui. E qual é a dor do médico? Pois é. Então, a gente tem que ter um olhar em todos os setores, o que vai crescer. Setores, né? 1 milhão de médicos, o que esses médicos precisam? Então, eu vou montar uma empresa hoje, pensando em quê? No que vai crescer. Então, tudo, eu acho que a estratégia é a base de tudo, né? A estratégia é a base. Mas, assim, como vocês têm se preparado para estar
enfrentando essa mudança de mercado, né, que você falou, exemplo, no restaurante ou em outros negócios seus, essa mudança de mercado para guiar para liderá-los? Assim, Angélica, hoje é uma coisa que eu acredito que o futuro, ele não existe, na verdade. O futuro é só a direção nossa, porque a gente vive só o presente. Esse é um ponto. Então, a gente precisa tomar as atitudes hoje para a direção que a gente quer seguir. Hoje, na nossa empresa, a gente tem onde a gente quer chegar como grupo empresarial. Isso é muito claro. E a gente não despreza a tecnologia. Esse é um primeiro ponto. Então, nós fomos, acho que, um dos primeiros em Campo Grande a lançar as marcas digitais. Eu tenho a Bela Védia, que é uma marca digital, essencialmente delivery. É um formato onde eu não tenho atendimento presencial, só delivery, estrutura toda formatada para delivery. Eu criei um conceito que foi o Terroir Vinicultura, que é um conceito 3 em 1, que a gente fez uma modelagem, que a gente trabalha diferentes modelos de negócio dentro do Terroir. Então, a gente tem a parte de empório, adega, a parte de presentes muito forte, mas também a parte de restaurante, mais outras experiências ali dentro. Então, a gente, como empresário, a gente sempre procura analisar a nossa estrutura e ver novos modelos de negócios. Vocês estão atentos às oportunidades, Exatamente. Né? Por isso que cresce. E se não ficar atento... Fica para trás. Ele não faz o planejamento estratégico, mas você não perde as oportunidades. Não, a gente está sempre em modificação. Porque tem que observar isso também. Não adianta você fazer, né? Por isso que eu falo, não existe uma forma só. A gente tem que, às vezes, mesclar, porque às vezes Vai se adequando no caminho. Às vezes porque tudo é mutável o tempo inteiro. E você não precisa ser um ou outro. Não precisa ser um negócio escalável ou um tradicional. Você pode ser meio termo. A gente procura ser meio termo. Um negócio que seja tradicional, mas escalável. Então, hoje a gente tem as nossas operações físicas, mas também tem operações digitais. A gente tem loja física de vinhos, mas também estamos fazendo e-commerce. Então, é um pouco dos dois. Híbrido. Eu acredito muito no híbrido hoje. A gente entender como as coisas funcionam. E o modelo de negócio é o que está mais morrendo. Então, o que a gente aprende é que o que é importante para o teu negócio? Qual que é o seu diferencial? É isso. O que não é o seu diferencial, você pode quebrar. Você pode colocar tecnologia. Você pode comprar do fornecedor. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não posso falar os nomes porque os donos do restaurante são meus amigos, tá? Então, eu não vou citar. Mas tem um local que eu acho maravilhoso, dos melhores cafés da cidade. Cara, eu acho incrível aquela confeitaria. Eu gosto, eu vou lá, a minha namorada ama lá. Só que qual que é o gargalo do negócio deles? É equipe pra caramba. Pra você fazer um negócio daqueles, tem que ter 30 pessoas numa cozinha. Nossa Senhora. E o diferencial deles é a comida muito boa, mas toda aquela experiência. E daí, quando a gente trabalha com negócios escaláveis, a gente olha o fluxo e fala, como que eu posso fazer isso aqui mais barato, mais rápido? E daí hoje a gente tem a distribuição aqui em Campo Grande de uma marca de pães franceses, croissant, que o Levain importado. Tem um chefe lá no Rio Grande do Sul, fera pra caramba, e uma das maiores marcas de trigo do Brasil. É sério, juntaram esse pessoal e criou uma marca que eles me dão praticamente o produto pra eu finalizar aqui. E mantém qualidade de um jeito absurdo. Já diminuiu o custo. Diminuiu o custo. Eu vou pegar esse negócio que eu amo. O custo operacional. Vou focar toda a minha energia em experiência, em atendimento, em focar ali na frente, com uma estrutura de cozinha muito mais barata. É o ROI, né? Uma margem melhor. Se eu tenho menos custo com a equipe, eu consigo ter mais custo no atendimento. Então, eu consigo dar atendimento melhor, ter equipe melhor no atendimento, consigo focar no atendimento, porque eu tenho um padrão processo produtivo. Sim. Que eu mudei o negócio e criei uma escala nele. Então, fiz uma disrupção, digamos assim. Então, o futuro é você enxergar oportunidades do que você já tem para fazer mais com o mínimo esforço possível, que foi o aprendizado que eu tive no livro do Bernardinho, que o Bruno Alessio, na formação de liderança, falou. Então, se você não é do CJ, você está perdendo tempo de melhorar o seu negócio, fazer um pitch. Mas é um pouco disso, né? A gente pensar no nosso modelo de negócio e desafiar ele. Ontem, uma pessoa chegou no CJ que ele mostrou um novo modelo de negócio, um modelo de uma pessoa só. Foi legal. E estão disputando qual vai ser a primeira empresa que vai ser um unicórnio de uma pessoa só. Essa é a próxima aposta. Quando vai surgir essa empresa, um unicórnio de uma pessoa só? Então, assim, o modelo de negócio está mudando. Então, a gente, como gestor de líder, a nossa função é testar. A gente validar, a gente melhorar, É assim... Antever.
Teste não precisa ser caro. Esse é um erro muito grande das pessoas. Você não testa com todo o teu dinheiro. O fazendeiro, nossos amigos tradicionais. As pessoas não valorizam os erros, gente. Exato. A melhor coisa de uma carreira é o erro. É o erro. Eu falo isso, o erro é o degrau do sucesso. Você tem que errar. As pessoas têm vergonha, eu acho. Tem, não sei o que e até os acontece. liderados, né? Eles erram, não querem contar, se sentem mal. Um dia uma funcionária falou assim, nossa, eu tô com vergonha. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô feliz, ainda bem que você errou. Porque se você fizesse Agora a sempre gente certo, você não ia conhece crescer. E isso é muito legal, o empresário que aceita que errar vai levá-lo ao sucesso. E assim, os tradicionais, o Clóvis que conhece da questão de cultivo, você vai testar uma semente nova. Você não planta sua área toda com a semente nova. Você pega um pequeno espaço, testa. Deu certo? Ano que vem eu compro mais. O seu fazendeiro, que teoricamente, meus amigos, eu sei que não, que vocês são extremamente tecnológicos, mas teoricamente é um negócio mais demorado, tem um ciclo de produção mais rápido do que no varejo, por exemplo. Cara, se o fazendeiro com esse ciclo de produção testa pequeno, por que o empresário quer errar grande? Erra pequeno, escala depois. Eu acho que esse é o ponto de mudanças. Na liderança também, você vai implantar uma coisa nova na liderança? Erra pequeno. Não deu certo, meus amigos, não deu certo. Peguei o aprendizado, fiz que nunca existiu. Aprendi. Deu certo. Aumenta. Faz para mais um, faz para mais um. Faz pra mais um. Isso mesmo. Acho que esse é o caminho. Acho assim. que esse é um modelo de empreendedorismo que você... Mas aí talvez as pessoas dão Sim, problema nossa, do ego, é muito né? legal. Aí eu cheguei aqui, você pergunta pra mim, você faz? Eu falo, o que que eu não faço? Eu gosto de diversificar, eu vou testando, eu gosto de testar. Eu já escutei, mas não é uma coisa que me atinge de nada. Pô, Angélica, que seu negócio lá não deu certo? E aquele projeto lá? Uai, eu tô testando. Síndrome do criador. As pessoas vai. criam e têm medo de dar errado. Não deu Gente, aquele lá, eu testei, e não olha, achei legal. eu vou bola te pra falar uma frente. coisa. Eu sou uma pessoa, eu preciso de desafio. Não me bota num lugar para eu ficar lá. Por exemplo, eu entrei na tua empresa e eu falei para você, seu faturamento é 100 mil. E eu falar para você, em tantos meses nós vamos chegar em tanto. Já aconteceu da pessoa que me contratou falar, duvido. Eu falei, você duvida? Então tá, se até tal mês eu não se eu conseguir, você vai dar uma viagem para toda a equipe. Acho massa. Dá 10% do faturamento. Eu pensei que se eu não Não conseguisse, era eu nem já vou pra pro mim, investimento. porque na verdade, motivar a o equipe, meu eu faço trabalho, eu dependo Dá pra dos viajar. outros colaboradores, então não pode ser alguma coisa para mim, eu não consigo, eu tenho essa dificuldade. E eu pedi 7 meses, em 5 a gente bateu. Tá? Então eu falei para ele, ó, 500 mil, a gente paga tudo e vai ter 500 mil de faturamento até julho. Em maio eu pedi para sair. Porque chegou, acabou. Aí eu não... Sabe quando você chega e você fala, não, agora... Bola aí pra começou a ficar para mim... Agora dobra a meta, 1 milhão. Mas eu não consigo... É outro planejamento, né? eu acho que ali ficou recomeçar. tão redondo. E aí eu falei, cara, eu vou sair. Quero uma coisa nova. Eu não queria mais ir, começou, sabe? Eu gosto disso. Eu começo o lugar, vamos. Qual que é tanto que a meta quem deu fui eu, eles nunca sonhavam. Mas eu falei, não, dá, porque você estuda o mercado, você conhece, vê quais são, né, as possibilidades. Se eu falei 500 mil, é porque dá para chegar em 500 mil. E aí, quando chegou, eu vi que foi intrínseco, eu adorava trabalhar lá, não era nada, mas eu fui adoecendo, porque eu perdi a força motriz. Aí eu falei, não, eu preciso ir para outro lugar. Tanto é que eu fiquei uns 2 meses em casa pintando as coisas. Uma terapia ocupacional, assim, que eu precisava me encontrar de novo. E agora? Qual o desafio? E foi aí que eu montei a CAIS, e foi uma sequência, assim, fui entendendo que, né, o que eu sei fazer e o que eu acho que eu sei fazer bem que vai agregar, porque tem que fazer sentido, tem que ser visceral para mim, tem que ser. Então eu sou muito mutável, sabe? Tanto é que eu dou treinamento em segmentos completamente diferentes. Eu não consigo, por exemplo, área médica, poxa, 25 anos na enfermagem, né? Conheço todos os médicos. Então, isso para mim é uma coisa muito nata. Eu conheço as dores de todos os setores.
Eu conheço o consumo em saúde. Eu vi a mudança, o que os pacientes antes valorizavam, o que eles valorizam hoje, o que credibiliza o médico, o que não credibiliza, o que faz aquele médico virar o médico do paciente ou só aquele paciente, ou ao invés disso, o paciente ser dele, entendeu? Mas outros segmentos acabam que para mim é desafiador. Porque eu gosto de trabalhar com meta. Eu já fui dar treinamento para uma empresa que eles acharam que a meta bota pressão no funcionário. Não. Eu acho que tudo vai de você mostrar para o funcionário que se ele bate a meta, o sucesso é dele. E se ele não bater, tudo bem. Mas se ele bate, o sucesso é dele. Não é só da empresa. Eu acho que isso dá pra gente um gás, conseguir, né? Eu já sou aquela que entra para ajudar a abrir, é isso. E saio porque realmente o cotidiano não é. Eu gosto mesmo A meta é loucura, é uma pressão, mas é um bichinho que quando te pega e você entende. Ontem minhas funcionárias estavam dançando no meio da loja, porque bateram a meta, dobraram a meta, bateram a meta. Gente, isso é uma delícia. E aí, é outro astral, né? E diz a lenda E o que a cliente Angélica sente, comprou o vinho Gata Mondino pra dar de presente pra elas. Olha, merece. Eu dou bastante Isso. premiação, mas principalmente viagem. Todo semestre, fechou meta de semestre. Eu fui pro a gente resort viaja. agora com a minha... Que era muito parceira. legal. É porque eu amo viajar. E elas ficam, né? Tipo, quanto que vai dar? Isso aqui. E semanal tem bolo semanal de meta, tem mensal também, a gente sai pra jantar. Sempre tem alguma coisinha. Não bonifico só com dinheiro. Tem bonificação de dinheiro, tem comissão, tem chegou em tal parte, além da comissão, tem bonificação. Só que esse momento de vivenciar isso, né? Sair pra tomar um café, fazer alguma coisa. Estamos aqui comemorando um esforço diferente que a gente fez e conquistou. Legal. Então, é um momento, Tem uma coisa que a experiência gente ali não grava. pode deixar de dizer falando nisso. Que se você, por exemplo, já aconteceu comigo há muitos anos atrás com a minha funcionária, eu sempre gostei de pagar bem. E eu sempre gostei de comissionar. Eu gosto de ganhar comissionado e gosto de pagar comissionado. O que acontece? Tem gente que acha, por exemplo, eu pago 3%. Tá? Eu sempre faço um cálculo assim, por exemplo, eu tiro 40% que é de encargo, tal, de insumos, e do restante pago, sei lá, 2%, 3%. Aí você vai pagar o cara que ganhava 30 mil, aconteceu muito já isso, tá? Aí você, colocou ali, tem que pagar 3% para a pessoa da venda. E aí deu 6 mil a mais do que aquele salário fixo. O cara acha que é muito. Ou, sei lá, que seja 20 mil. Ele acha que é muito. Mas se aquilo é 3%, significa que o cara fez ele ganhar muito dinheiro. Muito mais. Então, assim, eu ganho e você ganha. Não é para você pagar 10 mil para tua, sei lá, para tua secretária de uma forma que te doa. Não, você tem que falar, cara, que maravilha, porque isso, agora eu sei quanto eu ganho, porque o médico gasta muito, por exemplo, ou o empresário, e aí ele não vê dinheiro. Então, quando ele vai pagar o salário, ele paga com aquele sentimento, cara, olha o tanto, que a gente tem que basear que a folha de pagamento, ela tem uma porcentagem, né, igual aluguel, né, fazer toda a viabilidade para cada coisa. Então, naquela porcentagem de folha de pagamento, tem que estar isso aí. E ele tem que entender que aquilo ali, ele está sem dinheiro, mas ele foi para a Europa, ele ficou um mês viajando, ele investiu em apartamento. Então, o problema é dele. Mas o que aquele vendedor fez por ele, ele tem que pagar feliz. Porque senão ele vai começar a arrumar problema naquele cara. Ele começa a cobrar, porque ele acha que ele está pagando muito. Aconteceu comigo, gente. Um dia eu tive que pegar um capital de giro para pagar minha funcionária, porque eu vendia parcelado. Porque o salário dela deu tão alto que eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou arrumar alguém que eu combine um valor mais barato. Não fiz isso. Mas acontece. Mas você chegou para pensar, né? Claro, e eu vou te falar, quando ela saiu, de verdade, foi só ladeira abaixo. Entendeu? Porque por que ela ganhava muito? Primeiro que eu já contratei alguém que tinha ambição.
Você vai contratar alguém para Arrasou. venda, ela tem que gostar, ela tem que ser cara. Ah, Porque pessoas caras precisam ganhar. Se você paga comissão, fixo mais comissão, você contrate uma vendedora cara, que gosta de coisa boa. Porque ela vai querer um salário alto. exato. Entendeu? E ela vai não fazer você ganhar desvaloriza. mais. E não entra na tua cabeça que ele é teu cara, inimigo. você não vende coisas caras. Esse é Não, o ponto. Lógico. Não, e nem barato, porque ele... verdade. Tá, eu preciso de R$500 a mais só. Se ela se contenta com aquilo Sem ali... ambição, ela não vai se esforçar para fazer a empresa Carol, e crescer. você sabe que é um ponto que você falou que eu acho fantástico do que você falou, é que o empresário acha caro pagar. E eu ouvi uma frase do Ike Batista que eu acho fantástica. Falou, cara, se você tá num modelo de negócio que você não consegue ter margem boa pra pagar bem a tua equipe, cara, repensa seu modelo de negócio. Não que o meu modelo de negócio seja muito bom. Eu tô investindo em novos modelos mais rentáveis, meu negócio básico é restaurantes. Na margem não é lá essas coisas. Mas se a gente não consegue... Qual que é o problema do empresário que paga e acha muito? É porque o negócio dele tá tão mal estruturado que muitas vezes ele tá ganhando menos que aquilo. Então ele fala, tá ganhando mais do que eu. Cara, você tá ganhando mais do que você? É porque talvez seja o momento que você está construindo uma marca, depois você vai ganhar, você vai conseguir ter fruto do seu investimento, e você pagando bem sua equipe, essa equipe vai crescer para isso. Ou dois, às vezes o nosso negócio tá com gargalos, que foi o que você falou, e gargalos de gestão, a margem tá errada. Toda empresa Questão. que tem algum probleminha, todas. Pessoa quando me procura assim, eu não tô querendo mais ir lá, pode saber que tem coisa errada. Pode procurar. Pode procurar. Sim. Eu sempre falo, troca a equipe. Claro que você não é assim tão simples, né? Mas eu penso assim, ó, a gente, vamos falar, vou Mas faz rapidinho. todo sentido É. isso aí que você falou. Você troca equipe, troca energia, daí você Aí, vai, você vai chegar ali motivado. Aí tem mais gás, a e equipe vai- nova. E o funcionário, ele dá o melhor dele por no máximo 5 anos. É. Depois de 5 anos, e no máximo, tá? Com 3 anos ele já começa a produzir menos. Então você tem que ter, por isso que eu falo, a liderança ela tem que ter estratégia para manter aquele funcionário mais tempo, dando tudo dele. Porque depois de 5 anos, a tendência até do dono da empresa é realmente se desmotivar. Que é Agora, algo se a novo, sua né? equipe... E a questão do salário, né? Claro, depende do segmento, mas, poxa, se pode, né, vamos colocar uma média, se é 15%, né, o que você deve, né, o ideal para designar para a folha de pagamento. E você se manter nisso, conseguindo se manter nisso, você vai crescer, a proporcionalidade desses 15% vai aumentar junto, e essas pessoas vão estar sendo remuneradas melhor, porque você está ganhando melhor. Então, a estratégia né, o planejamento, a estratégia, o escopo todo da empresa tem que estar bem firme, né, fundamentado para poder se manter seguro. Mas foi ótimo, né? A gente não pode esquecer, né, que as gerações vão passando, né? Antigamente tinha 2, 3 médicos na cidade, hoje tem. Nossa, Né? Então, assim, o médico virou um modelo de negócio, é um negócio. É um negócio, Antigamente eu falo, é uma empresa, é uma era uma marca. leitura diferente, né? É. Então, assim, cada vez mais. E cada vez mais o médico vira uma empresa e vai precisar de líderes para comandar todo esse processo. E se associa à Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, que ela vai ter todo o suporte pra gente ajudar nesse processo. Sim. William, é a coisa mais difícil. Eu sei porque eu fiquei uns 3 meses procurando uma líder, né, uma pessoa para fazer toda a gestão de uma clínica, e eu vou te falar, não achei. Não achei. Aí eles contrataram uma pessoa e aí acabou não... Eu treinei, mas acabou não dando certo. Porque eu acho que a gente tem que ver a régua, né? Eu tenho algumas coisas que eu falo, não é o que a pessoa diz para mim na entrevista, é o que ela não diz. É nas entrelinhas que eu percebo, assim, o que é... Por que ela quer aquele cargo? Entendi. E se ela tem competência para aquilo. Porque não adianta você pegar uma administradora de uma, sei lá, como eu já vi, né, de uma imobiliária e dar um cargo para ela dentro de uma clínica médica. É diferente, a venda é diferente.
Totalmente. Então- Todo mundo fala que todo vendedor é vendedor e vende qualquer coisa. Eu trabalhei 20 anos na área comercial e eu falo que não é a mesma coisa. Não. E Você o tem que que é a conhecer mesma o produto. coisa, Quanto o que é a você vende mesma- mais do que você conhece mais. Sim, mas o que é importante é o desejo. É o desejo. A oportunidade, Clóvis. O desejo, da pessoa. O desejo. É. Quando ele deseja vender aquilo, ele se propõe a correr E a atrás, né? venda... Olha, a gente já passando para Já. venda. É. E vamos fazer outro. vamos fazer episódio, outro, gente. vai, porque esse Eu da já faço venda... convite para nós fazermos um que eu acho que está muito atual, né? E cada vez mais vai crescer, que é o generalismo. Isso. O generalista nas corporações, cada vez mais a gourmetização, né? Está desmembrando, fatiando todos os processos, todos os nichos, né? E essa figura do cara ou da profissional, né? Que vê de uma forma ampla, né? Macro, eu acho que é muito importante. Muito importante, a gente podia já... Todo líder tem que ter visão macro, Vamos marcar, né? vou colocar no Tem. cronograma. Tem. A diferença do... Isso é a primeira coisa, visão macro. Vou Você colocar tem que olhar a coisa... Vou colocar no cronograma. Eu acho friamente. que principalmente esse macro aí, para mim, foi fundamental essa visão da pandemia para cá. Porque cai um problema. Eu já tinha isso com questão de obra. Porque você tem uma sazonalidade ali em obra, mas que uma hora tá bombando. Mas na pandemia pandemia... foi um negócio. Foi um negócio... Sim, mas eu posso falar porque teve setor que ganhou muito durante a pandemia. Gente, a visão macro te põe carta na manga. Você não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa. Alguma coisa vai dar. A menos que você tenha outras empresas que você não colocou tudo numa só, todos os seus ovos na mesma cesta, você tem que ter uma visão macro com uma carta na manga. Vamos lá. Só falando. Olha a importância, gente, que quem está em casa, né? De você rodar pela empresa, de você respeitar o líder, olhar para o líder, não ser ansioso, né? Passar pelos processos, né? Para você um dia querer ser um líder, né? Porque às vezes você trabalha dentro de um setor de uma empresa e fica ali e fecha, entendeu? E só observa aquilo. Observe tudo, a ambiência, os outros setores, que as possibilidades vão aparecendo. E esse líder, quando ele é um bom líder, ele vai fazer um outro líder. Então, ele vai buscar alguém que tenha uma visão ampla e que queira passar pelos processos, entender sobre um todo. Não é mesmo? Carol, William. Obrigada. Minha parceira aqui, foi um prazer. Prazer todo meu. Prazer de verdade estar aqui ao lado de vocês. Muito aprendizado. Vamos fazer outros episódios, com certeza. E só agradecimentos. Queria deixar uma mensagem para o pessoal em casa. Eu acho que precisa ter emoção, sabe? Sentimento. Você vai ser um líder, olhe para aquele colaborador como pessoas que... nenhuma ponte pode ser construída com uma única estaca. Então, valorize o seu time. Olhe para eles sempre abaixo. Nunca que eles nunca te olhem de baixo para cima. Você tem que estar ali, ó. Uau! Show. Muito bom. É isso. Isso Você, aí. meu amigo. E uma mensagem continue assistindo o Papo do Empresário. Eu acho que esse é um ponto importante. Se inscreva no Minhas Rugas, Minhas Regras, hein? Vou pedir para vocês vão deixarem os canais. Gente, é um prazer estar aqui. Para quem não conhece o Conselho de Jovens Empresários da CICG, Instagram da CICG. Para quem não conhece minhas empresas, Casa Colonial, Terroir Vinicutina, Vila Raiano, a Enoteca Decanter, SAS Biscool e também a nossa agência, que é Barra 2 Marketing. As marcas de vinho, estamos à disposição de todos. Eu acho que a mensagem é essa, que o líder ele tem que ser alguém que está focado mais no projeto que no próprio ego. Que todo mundo que quer construir o próprio ego, ele tende a afastar as pessoas de se tornarem líderes. Então foque no projeto, não só em você mesmo. Sensacional. Show! E eu gostaria de complementar, porque a Carol tocou aí num ponto, tem que saber a diferença da conquista e do sucesso. A conquista a gente chega no objetivo e o sucesso a gente atinge o emocional.
Isso faz a diferença tanto para nós, pessoas e líderes, quanto para quem a gente está liderando ali. Também espero todos para tomar um cafezinho comigo na DasFit Sport e participar do Conselho de Jovens Empresários, né, para a gente ter mais papos interessantes e alcançar mais insights e continuar evoluindo aí continuamente. Sensacional. Eu queria que você, por gentileza, Carol, passar o endereço, o link do Instagram, não sei do Instagram. Você tem um podcast sensacional. Por favor. Bom, vamos lá. Quem precisa de treinamento de equipe, palestra, motivação, técnicas comportamentais, né, para habilidades tanto comportamentais quanto até habilidades técnicas, muitas vezes, é a CAIS, tá? O nosso Instagram é @cais.mkt. E sigam lá também no canal do YouTube, Minhas Rugas, Minhas Regras. Tá? Ali é um papo sem regra, né? Assistam, sensacional, gostoso. Sensacional. No Instagram é Rugas e Regras Podcast. Gente, muito obrigado. Vou agradecer aos nossos patrocinadores, né? O nosso mantenedor Cicobi. Agora vamos para a Flávia Mato Grosso, Ateliê Flávia Mato Grosso. Gerbov, software de gestão. Pix News, Maria Rita Nutrição Esportiva e Pistache Empório. Um beijo para vocês. Vamos ficando por aqui e até a próxima.